os recados já foram dados. Então, antes da nossa conversa, antes da nossa reflexão, sejam todos bem-vindos. Vamos nos preparando para, de fato, estarmos aqui não só fisicamente, mas amealhando todo esse ambiente que a espiritualidade maior nos preparou, para que aqui, quando chegássemos, sentíssemos essas energias que nos envolvem, diferente do que está lá fora, para que assim nós consigamos nos recompor, desacelerar o nosso coração, colocar os nossos pensamentos em ordem, deixando lá fora todas as nossas preocupações. Então nós vamos, se possível, fechar os nossos olhos, e quando assim fazemos, nós conseguimos não olhar para o vizinho, da esquerda, da direita, nem da frente, e assim conseguimos nos tranquilizar ainda mais. Então vamos fechar essas janelinhas para o mundo exterior, vamos respirar profundamente, abrindo todas essas energias que circundam ao nosso redor. E assim, vamos dando um abraço muito amoroso, fraterno, no nosso anjo de guarda, esse companheiro que nos acompanha desde sempre. Vamos assim também, nos aproximando de Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus. Crianças espirituais que ainda somos, vamos pedindo a essa doce meia Mãe, que ela possa nos envolver nos seus braços de mãe, possa acalentar-nos, possa direcionar para nós o seu amor incondicional. E que este amor incondicional a todas as criaturas do universo, possamos também aprender a trabalhar em nós mesmos. E assim, nos sentindo cada vez mais tranquilos e serenos, nós vamos em direção a Jesus, o nosso irmão maior. E diante de tanto amor, diante do seu olhar tão fraterno, tão doce, mais uma vez ele estende as suas mãos em direção a nós, mais uma vez nos abençoa. E aproveitemos esse momento para agradecer a Ele pelo seu Evangelho, por todos esses ensinamentos que os seus exemplos nos proporcionam para que nós possamos caminhar mais tranquilos na nossa jornada terrestre. E assim, com mais tranquilidade ainda, nos aproximamos de Deus, o nosso Pai. E diante deste amor incondicional, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Meu nome é Miriam Lousada, sou voluntária aqui da casa há alguns anos. É sempre muito bom ter essa oportunidade de estarmos juntos, que nós consigamos refletir sobre o tema do Evangelho de hoje, que acima de tudo nós tenhamos a compreensão necessária para buscar esse tema no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, para que assim nós consigamos, de uma forma ou de outra, com esforço, com dedicação,
aprendemos a vigiar os nossos pensamentos. Mas antes de adentrarmos ao tema, nós queremos fazer algumas citações. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. Essas palavras são de Lísias, está no livro Nosso Lar. E para abrir o nosso evangelho, nós devemos nos lembrar que nós todos somos jardineiros. Como jardineiros que somos da nossa vida, nós cultivamos no nosso jardim, às vezes flores, às vezes não flores. Mas devemos nos lembrar que nós somos flores, sim, criadas por Deus, e nós estamos aqui nesse planeta encarnados para que nós possamos florescer. E para que isso ocorra, vários exemplos da espiritualidade maior, ela vem nos trazendo. Vamos nos lembrar de um exemplo de Jesus, quando certa feita ele falou assim: brilhe a vossa luz. Com isso ele estava nos dizendo que todos nós temos uma luz dentro de nós. Às vezes nem nos damos conta dessa luz. Às vezes ela está meio apagadinha, mas quando ele desceu com uma missão aqui a este planeta, quando ele fez todo esse esforço para estar aqui junto de nós e nos convidou para que nós consigamos fazer brilhar a nossa luz, é para que nós não nos sintamos jamais sozinhos, para que nós tenhamos a certeza que nós estamos ligados a uma fonte inesgotável de amor, que é Deus, que nos criou, e nos criou para que de fato nós consigamos cada vez mais fazer brilhar a nossa luz. Mas no nosso dia a dia, na nossa correria, nós não nos damos conta disso. Nós infelizmente, ainda temos muita dificuldade para perceber que o que anima o nosso corpo físico é a nossa alma. Se a nossa alma não estiver equilibrada, se ela não estiver fortalecida, alimentada, como será o nosso jardim? Que jardineiro nós estamos sendo para o nosso jardim? Muitas vezes nós não nos damos conta também que o nosso corpo, ele é transitório, mas a nossa alma não. E à medida que nós estamos aqui, tendo esta oportunidade de estarmos neste planeta para observarmos tudo isso que nos serve e assim amealhar condições para que atentemos para a generosidade da oportunidade que nos é concedida daqui estarmos e fazer de fato brilhar a nossa luz, fortalecer a nossa alma, fazer com que o nosso jardim de fato floresça, porque nós não estamos simplesmente aqui com esta oportunidade que temos de estar aqui nessa escola, simplesmente estamos aqui ao acaso. De fato não estamos. Estamos aqui sim para evoluir, para aprender. E o tema da noite de hoje é um convite para que assim nós o façamos. Nós não percebemos ainda essa atmosfera que nós temos ao nosso redor. Nós somos uma usina geradora de energia. Todos nós somos. E diariamente essas energias estão ao nosso redor. Então esse convite de vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, é um convite necessário para que nós nos observemos, para que nós tenhamos condições de não dar guarida
a pensamentos que não são edificantes, que dificultam o nascimento, o florescer das flores no nosso jardim. Porque quando nós nos ligamos à tristeza, em seguida vem o desânimo, vem a apatia, vem a doença. Por quê? Nós nos esquecemos que o nosso corpo, ele vai caminhar desde que a nossa alma, o nosso espírito esteja bem alimentado, esteja bem fortalecido, se sentindo forte, amparado. Por ora, nós sabemos que ainda cultivamos pensamentos que não são edificantes. Temos dificuldades para nos mantermos equilibrados, para não dar guarida a sentimentos nocivos. Nós sabemos disso tudo. Só que nós temos instrumentos, nós temos a capacidade de fazer a diferença. E essa capacidade o Evangelho de Jesus nos proporciona. Nós estamos falando do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem uma passagem que diz assim: a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, pois aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer ao condenar o pecado, mesmo em pensamento, porque não deixa de ser um sinal de impureza. O que sai da nossa boca também é pernicioso muitas vezes, mas nós conseguimos ainda observar. Agora, o pensamento, ele não é visível, são ondas que se espalham, e essas ondas que se espalham, quando nós exteriorizamos algum pensamento que não é condizente com o amor, com a bondade, o que nós estamos fazendo? Estamos direcionando para todos que estão aqui ao nosso redor e, por conseguinte, quem é o primeiro que sente o retorno disso tudo? Somos nós mesmos. Então, vigiar os nossos pensamentos é muito, muito difícil, com certeza é. Mas quando nós percebemos que, quando nós temos bem-aventurados puros de coração, quando Jesus esteve aqui entre nós, ele olhava para as pessoas e ele simplesmente abençoava. Nós ainda não estamos nesse patamar, mas precisamos fazer esse exercício. Ele amava as pessoas e continua amando a todos nós, sem ver os nossos defeitos, fazendo brilhar assim a nossa luz. E quando nós olhamos para o próximo e julgamos, quando nós olhamos para o próximo e ele traz para nós alguma coisa que não é o que nós precisamos, ou que não é o que nos atrai, nós vemos os defeitos, não ressaltamos as qualidades, nós vamos nos envolvendo nesses pensamentos. E isso nos traz o desequilíbrio, o mal-estar, às vezes uma dor de cabeça. O nosso coração deixa de pulsar o que nós temos dentro dele e que precisamos desenvolver de uma maneira maior, que é o amor incondicional. Por isso nós estamos aqui nesta escola, exatamente para isso, para que nós, no nosso dia a dia, nos observemos e assim criemos condições para que, de fato, a nossa alma alimentada de uma forma salutar, de uma forma boa, tenha condições, sim, de fazer com que o nosso corpo, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos possam ser trabalhados. E esse trabalho é que nos traz o equilíbrio, o bem-estar, a tranquilidade, a paz, a felicidade que nós tanto almejamos. Eu fiz algumas anotações aqui. Tem outra citação, tem uma citação, nós dissemos assim: sendo a alma a essência imortal, ela é quem pensa e sente, ela
nosso corpo. É ela quem atrai todas as experiências da nossa jornada. Porque, de fato, a alma ela dá vida ao nosso corpo. E também há um provérbio de Salomão, 17:22, que diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Eu não tinha visto isso antes. Quando eu vi, eu falei, eu preciso anotar, eu preciso falar. Porque, de repente, nós vemos tantas pessoas muito adoentadas hoje. Infelizmente, nós sabemos que isso é fruto também dos pensamentos que elas próprias emitem para si. Esses pensamentos, às vezes, de acreditar que tudo conspira contra ela, de achar que tudo que está ao seu redor é negativo, de ver nas pessoas alguém que não está vibrando numa sintonia favorável a ela. Tudo isso são pensamentos que para nós são invisíveis, mas que vão se juntando a tantos outros da mesma hierarquia e vão trazendo para nós o desequilíbrio, a doença e tantos outros sentimentos nocivos. Agora, quando nós, o oposto também é verdadeiro, quando nós nos ligamos a pensamentos edificantes, alegres, salutares, a nossa alma ela se enche disso tudo e nós galgamos uma satisfação, uma alegria e já conseguimos enxergar o que está ao nosso redor de outra forma. Por isso, a necessidade de trabalharmos tudo isso. Por isso, a necessidade desse esforço para que nós não venhamos a enveredar por essas ondas negativas que nos cercam, que nos convidam diuturnamente, das mais diversas formas, para que nós desviemos os nossos pensamentos para elas. E assim nós nos sentimos para baixo, nos sentimos desalentados, doentes emocionalmente, fisicamente falando. Eu tive a oportunidade, quando eu estava fazendo a preleção, falando assim de uma revista médica que relatou um curioso, eu vou ler porque eu tenho dificuldade de contar a historinha. Uma revista médica relatou um curioso incidente sobre a influência do pensamento sobre o corpo. Eis o caso. Um médico diagnosticou casos de 2 homens que o consultaram. Ele deveria avisá-los do resultado no dia seguinte, por carta. Ele escreveu a um que ele não tinha nenhuma doença, mas disse ao outro que a condição dele era muito séria. E aí ele falou assim nessa carta: indo para as montanhas, ele poderia prolongar a vida por um tempo, porém seu coração não estava muito bem. Mas o que aconteceu? Aconteceu um imprevisto. Estas cartas elas foram trocadas. E o jovem saudável recebeu a carta contendo que seu caso era grave. Imediatamente ele desistiu do trabalho e foi para as montanhas, onde depois de algum tempo ele ficou muito doente e ele veio a falecer. O paciente para o qual esse diagnóstico era destinado recebeu as palavras que lhe diziam estar em perfeita saúde e em pouco tempo ele era a própria figura da saúde. Nós vamos refletir sobre este caso, vamos também fazer uma reflexão sobre uma orientação que o Espírito André Luiz, no livro Respostas da Vida, trazida pelas mãos de Chico Xavier. Essa orientação é a seguinte: a sua vida será sempre que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real nos seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Existe uma pesquisa que por dia, eu não acreditei quando li, fui lá e li de novo, nós emitimos 60.000 pensamentos, dos quais
dos quais 80% correspondem a pensamentos negativos. Isso é uma pesquisa. Então, o que nós podemos tirar disso tudo que nós falamos até o momento? Nós podemos dizer assim, que os pensamentos continuam a estar passando por nós, cá para lá, mas nós é que vamos dar guarida a eles ou não. Nós que vamos refreá-los. Então, se porventura algum pensamento chegar até nós, cabe a nós refreá-lo e mentalmente deixar bem claro para a nossa mente que este pensamento não é nosso. E atrair para nós, com pensamentos mais edificantes, recorrer a uma leitura salutar, algo que nos alegre, uma música, um livro, não precisa ser um livro espírita, algo que nos remeta a uma situação contrária àquela que nós estamos recebendo o convite. Lembrar de uma pessoa querida, da amorosidade de Jesus para conosco. Todas essas situações fazem com que aprendamos a vigiar os nossos pensamentos. Existe uma outra forma, a meditação, a oração. Sabedores que somos, que nós fazemos parte desse universo imenso, à medida que nós nos conectamos com o nosso anjo de guarda, nos conectamos com Deus, com Jesus, o que vai acontecer? Simplesmente, este momento que estamos sendo convidados, de alguma forma, a participar desse pensamento que só nos vai puxar para baixo, nós vamos estar elevando a nossa sintonia. E quando isso acontece, nós nos sentimos fortalecidos e amparados. Esse exercício é difícil nós fazermos no nosso dia a dia, porque não temos o hábito, porque infelizmente ainda nós, crianças espirituais que ainda somos, temos dificuldade para entender. Mas o convite é esse, que nós vigiemos os nossos pensamentos, troquemos os nossos pensamentos que não nos trazem nada de bom, que infelizmente chegam das mais diversas formas. Quando o telégrafo foi inventado, as ondas, né, passavam de um lado para outro e tinha sinal código e passava-se informação. Isso já está obsoleto, né? Só que nós podemos usar isso como exemplo. Nós somos usinas geradoras, todos nós somos, e nós vamos captando tudo isso. Então, quando nós percebemos que não é salutar, não é bom, façamos o oposto, vigiando os nossos pensamentos, lembrando que nós somos seres abençoados. A oportunidade que nós temos no nosso dia a dia de fazer a diferença. E essa diferença, essa luta constante, para que nós nos sintamos amparados, fortalecidos e ligados à amorosidade maior. Às vezes, ligando com uma pessoa que a gente sabe que ela vai nos ouvir, ela vai nos auxiliar, ela vai nos intuir, se ligar ao nosso anjo de guarda. Todas essas situações são situações que só tendem a nos auxiliar. Que nós saibamos usar essas ferramentas. É muito complicado? Claro que é, porque nós, infelizmente, às vezes, somos assim, um barco à deriva. Nós vamos de um lado, nós vamos de outro, mas quando nós nos centrarmos de fato no propósito que nos traz aqui, que nos trouxe aqui a esse planeta, quando nós percebemos que todas aquelas pessoas que nos cercam são pessoas que não estão ao caso conosco, são pessoas que precisam de nós e nós precisamos delas, mas precisamos também perceber que à medida que nós oferecemos o nosso melhor,
é o melhor que nós vamos ter de volta também. Então, nesta troca é que nós nos sentimos cada dia melhor. Para encerrarmos a nossa tradição, como disse Jesus, orai para estarmos em contato mais próximo com o Pai. E vigiai. Vigiai os pensamentos e atitudes, para que eles não entrem em contradição com a oração. Não podemos nos esquecer que é um laboratório infinito em nossa mente. Somos deuses, como afirmou Jesus. Fiquemos atentos a este conselho de Paulo, o apóstolo, em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa era a reflexão desta noite. Esse convite para que, de fato, nós possamos entender o que é uma das citações das bem-aventuranças, para que nós tenhamos puro o nosso coração. Porque à medida que nós trabalharmos o melhor que já possuímos dentro de nós vamos deixar florescer esse jardim. E à medida que esse jardim floresce, os primeiros que irão sentir o seu perfume somos nós mesmos. Graças a Deus. Então vamos nesse momento, mais uma vez, fechar os nossos olhos e vamos abrindo os nossos corações, os nossos sentimentos, irradiando o melhor que possuímos dentro de nós. Que os nossos corações assim entrelaçados, que os nossos pensamentos de luz, de paz, de saúde, de harmonia, de tranquilidade, de amor, possam envolver todo o nosso planeta. Esse planeta azul possa estar sendo envolvido com todos esses sentimentos bons. Que nesse pulsar dos nossos corações, todos os lares também possam estar sendo abençoados. Todos os nossos familiares, todos os nossos amigos, aqueles professores diferentes que ainda consideramos os nossos inimigos. Que esse pulsar do nosso coração chegue a todos os lugares onde haja tristeza e dor, para que haja alegria, ânimo e despertamento em todos os corações. E vamos nos permitindo, para que esse pulsar dos nossos corações entrelaçados possam também nos envolver, possam fazer com que sigamos mais tranquilos e mais serenos, envolvidos pelo amor maior. E que possamos, assim, fazer com que todas essas energias tão boas e salutares possam invadir o nosso lar, possa chegar a todas as pessoas que lá deixamos, para que possa envolver todas as pessoas que lá deixamos para aqui estar. Possa envolver a caixinha de vibrações para que todas as pessoas cujos nomes que ali se encontram possam receber essas energias. Que nós possamos sair daqui sempre implicados de um amor maior. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Boa semana.